gente falou sobre empreendedorismo, ideias e o sonho, gente, de todo empreendedor, de todo empresário, de todo vendedor, é que o cliente nunca deixe de comprar com eles, nunca vá para a concorrência. Claro que isso não é nada fácil, mas existem algumas estratégias para chamada fidelização do consumidor. E eu já vou adiantar para você. Fidelizar consumidor depende também da fidelização da equipe, fidelização do colaborador, fidelização de quem está ali produzindo aquele serviço, fazendo aquele produto. E aqui comigo o palestrante e consultor de negócios, Fred Alecrim, para bater um papo sobre isso. Muito bom dia, Fred. Bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia, Murilo. Bom dia a todo mundo que está em casa nos vendo. E tudo isso que eu falei passa, de certa forma, pelo papel do líder, que eu diria que hoje em dia a cobrança, a pressão em cima do líder aumentou por todo esse contexto. A gente está começando a sair de uma recessão econômica, as relações do trabalho mudaram, as relações de consumo mudaram, o líder tem um papel pesado hoje em dia. Hoje o líder tem muito mais desafios, né? Embora ele tenha que cuidar da questão para onde vai a empresa, cuidar da equipe para que a equipe ajude a levar a empresa para onde ela tem que ir. E para isso tem que conquistar clientes. E como fazer isso tudo nesse tempo tão fluido que a gente está vivendo hoje, com tantas exigências, então são grandes desafios. Como é que se enfrenta esse desafio a começar de dentro da equipe? A gente falou aqui de fidelização, mas de certa forma tem que começar fidelizando a própria equipe. Parece óbvio, mas não é hoje em dia. Verdade, Murilo. E é interessante o que você falou, porque esse movimento ele começa dentro da empresa realmente. E começa lá no início, que é quem você contrata. Né? Muitas vezes o processo seletivo na empresa, ele não é levado tão a sério quanto deveria. Né? Poxa, muitas vezes não é o líder que está em contato com o cliente diretamente, é alguém que é embaixador, deveria ser embaixador daquela empresa. Então tem que ser muito bem contratado. Esse processo de seleção tem que ser muito rigoroso. E principalmente uma frase que eu adoro, você tem que contratar uma pessoa que queira trabalhar com você, não apenas quem esteja procurando um emprego. Porque procurar um emprego, todo mundo está procurando, principalmente no momento como a gente está vendo agora. Agora, quem, além de precisar trabalhar, queira trabalhar com você, esse cara pode ser um grande cara para ajudar a conquistar o cliente. Como é que identifica essa pessoa? Boa pergunta. Porque todo mundo, quando está precisando de emprego, vai dizer, eu amo esse negócio, e por aí vai. E na prática, nem sempre é isso. Tem algumas coisas que são perceptíveis e um bom líder ele vai perceber. Um é o brilho no olhar quando fala da empresa. O segundo, fazer algumas perguntas como, além daqui, em que outros lugares você deixou o currículo? Porque aí percebe qual é o critério que ele tem para escolher as empresas e pedir para ele falar um pouco sobre a empresa. O que é que você sabe sobre a gente? Então aí você percebe se ele fala com paixão, se não. Dá para perceber aí essas nuances durante a entrevista. Perceber que essa pessoa teve a coragem, por exemplo, de dizer algo que não concorda, que acha que poderia mudar, pesa a favor ou pesa contra esse candidato? Só isso é uma curiosidade minha, para falar a verdade. Eu acho que hoje a gente vive numa era da transparência, então nada melhor do que ter uma pessoa que você saiba quem é de verdade, né? E eu até digo que seja sincera naquilo que está. Claro, essa é melhor, porque eu como líder, eu adoraria que alguém me falasse o que ele pensa, na minha frente, para que a gente possa conversar e resolver, e não nos corredores da empresa. Então aí já começa por aí, né? Porque é muito bom. Muitas vezes o cliente fala as coisas e isso não chega até o líder, porque o funcionário ele tem medo, ele tem algum receio. Então eu aprovaria demais uma pessoa chegar na entrevista e falar o que ele pensa, né? Falar, ser transparente, ser verdadeiro, inclusive dizendo assim, o que é que você gosta e o que é que você não gosta da empresa. Me diz uma coisa, a gente falou muito ao longo da última década sobre motivação, sobre aquilo que a pessoa se identifica dentro do negócio, do trabalho que ela está exercendo e por aí vai. Só que motivação não é, dá para dizer assim, uma característica, uma exigência só para o líder, né? Cada um tem que encontrar nele mesmo. Como é que funciona isso, Fred? Isso é muito interessante, porque ainda se coloca muito na conta do líder a motivação de todo mundo da equipe. Imagina um cara ser responsável por todo mundo estar feliz na empresa. Como se o líder fosse um animador de festa. Assim, Porra, excelente. Não é por aí. Metáfora perfeita, né? Então, na verdade, hoje o papel do líder ele é muito mais o de não desmotivar aquele cara que já vem com um motivo para ir trabalhar. Eu gosto muito de dizer que não tem o trabalho ideal, tem aquele que a gente se conecta com ele por algum motivo. Ou seja, eu dou significado a acordar todo dia de manhã, às 3h30, como você faz aqui, vir aqui feliz, independente do meu chefe me dar bom dia ou não, porque você vê algum significado no que você faz. Isso a gente chama de causa ou propósito. Eu conecto, eu tenho um propósito de trabalhar, eu venho, conecto com o trabalho. Então, enquanto eu tiver um significado em vir trabalhar, esse vai ser o melhor trabalho. Então, o papel do líder é, ao contratar lá no início,
procurar identificar pessoas que já têm o seu propósito, já têm sua causa, porque essas pessoas já têm o seu despertador natural, que não é o celular. O despertador natural é a causa, é o porquê ela precisa acordar para ir trabalhar. Então esse cara dá menos trabalho porque ele não precisa ser motivado, e aí cabe ao líder o seu verdadeiro papel, não desmotivar esse cara, criar um ambiente que seja um potencializador daquela causa que ele tem, para que ele todos os dias ele veja que, poxa, eu estou no lugar certo. E me diz uma coisa, claro que tudo isso vai ter um resultado, né? As empresas, os empreendimentos, eles têm um produto, eles têm um serviço a ser oferecido, no geral, ao consumidor. O consumidor percebe isso. Quando tem essa... É uma das características da sinergia, né? Todo mundo está na mesma vibe, no mesmo clima. O consumidor percebe isso? Os resultados são melhores? Dá para dizer? Ele percebe em vários sentidos. Por exemplo, empresas que têm essa conexão entre líder e equipe e tem essa sinergia que você fala, primeiro, tem um turnover mais baixo, ou seja, a demissão de pessoas ela é menor. Logo, ele sempre que vai lá está vendo as mesmas pessoas. Isso pesa? Muito. Conheço fulano, conheço cicrano, conheço beltrano. Melhora relacionamento, fortalece o vínculo entre cliente e a marca, ou seja, sai do vínculo transacional, produto pelo dinheiro, para o emocional. Além de eu comprar lá, eu gosto dali. E, além disso, essa sinergia, você sente a energia. As pessoas trabalhando de cabeça erguida, felizes, ou pelo menos transparecendo uma certa felicidade. Então, isso está no ambiente, isso também está em algumas coisas que você percebe, como pessoas sendo mandadas embora, gente nova toda hora. Então, isso é perceptível. Fred, a gente começa o Bom Dia aqui muito cedo, como você sabe. Eu imagino que muita gente está nos assistindo agora, está se preparando para ir trabalhar. Está numa terça-feira e está pensando talvez algo no seguinte sentido: poxa, mas eu tenho tantas outras coisas para me preocupar. No caso do líder, por exemplo, são as vendas, é estoque, é aquele determinado colaborador que eu estou tentando trazê-lo de volta e não estou conseguindo. Como é que equilibra tudo isso, Fred, principalmente na cabeça de um líder? Bom, primeiro, isso é muito importante, até o que ele faz fora do trabalho, né? Você falou tudo, a palavra é equilíbrio, e aí tem muito essa questão hoje do hard work, né? Do trabalhar duro. Você tem que trabalhar duro na hora certa, né? Então, se você já tem preocupações demais, como o líder tem hoje em dia, é muito importante que ele tenha uma alimentação saudável, é muito importante que ele se dedique a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua mente. Então, poxa, meditar, fazer cursos fora como filosofia, né, que ajuda ali a expandir a mente, e estar com os amigos e fazer coisas que gosta. Então, famílias e amigos. Famílias e amigos. Nem tudo é trabalho, não, vale. Porque muitas vezes o excesso de trabalho leva a essa questão da cabeça falhar, e você tem uma solução simples ali para um problema que é complexo com a equipe, mas você não consegue porque você também está cansado, está desgastado. Então você precisa, eu acho que a primeira dica é essa: cuida de você para você poder cuidar dos outros. Você tem que ser um pouquinho, só um pouquinho egoísta primeiro, né? Então você cuida de você, você estando bem, aí você passa a ser altruísta. Me diz uma coisa, ainda tem inscrições para o evento, né? Começa hoje? Tem hoje, segundo Fórum Sinergia Corporativa, aqui em Natal, um super evento. Vem aí diretor da América Latina do Tinder, Rede Globo, diretor de marketing, vem o diretor da Baterias Moura. Vou estar lá também com o Kiko Kislans, que é da Eusaria, que é uma marca bacana de marca consciente. A gente vai falar lá exatamente desses desafios do novo líder para a nova era, marketing, tecnologia, como usar tudo isso aí. Então você que está aí, não perde, vai lá no site Fórum de Sinergia Corporativa.com.br, que vai ser muito massa. Ainda tem vagas e a gente espera você lá. É isso aí. Fred Alecrim, muito obrigado. Bom dia para você. Valeu, obrigado. Um abraço.